a doença da época, não é? Que está aumentando muito no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Eu acho que houve um desencanto muito grande. As pessoas estão desencantadas com a vida, desencantadas com os sistemas políticos e econômicos, desencantadas com os sistemas de saúde, e não foi dado a elas nenhum outro encanto, que é o encanto da vida, da espiritualidade, do prazer da existência. Ficamos tão materialistas e essa matéria não é suficiente, então há um desencanto muito grande. Há expectativas que foram criadas e que não foram atendidas. E uma questão de banalização da vida. Se não está bom, vou embora, que é o caso do suicídio. Se não é como eu queria, eu vou embora. Eu pego a bola e não jogo mais. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso um pouquinho, da resiliência do ser humano que é capaz de superar obstáculos e dificuldades, que é capaz de atravessar dores, que é capaz de atravessar insatisfações, que temos muitas na vida, e mesmo assim encontrar beleza na existência. Não deixar que o mundo fique cinzento. O primeiro aspecto que Buda fala chama Dukkha, D-U-K-H-A, e significa insatisfação. É um pouco diferente de sofrimento. Eu fico insatisfeita porque eu tenho expectativas. Eu tive um grande amigo que já faleceu, que chama professor Hermógenes, pioneiro do yoga no Brasil, e quando no fim de vida ele disse assim: eu estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo, que cada vez que você tem uma desilusão, alegre-se, porque está mais próximo da verdade. Então, será que nós não estamos mais procurando a verdade? E será que nós queremos esconder aquilo que não é benéfico para nós, que nos causa dor, que nos causa insatisfação? Ou estamos só correndo atrás de satisfações superficiais que não preenchem o ser? Eu acho que é aí que pega mais a coisa, porque nós temos uma população mundial procurando satisfação naquilo que realmente é uma satisfação muito breve, muito superficial, e não na satisfação verdadeira, que é o autoconhecimento, que é o encontro com a verdade. Que isto realmente é o que nos preenche. Mas como nós não sabemos preencher, e muitos não sabem como, então eu fico fazendo compras, eu quero ter cargos, quero ter posições, pensando que isso é suficiente, e de repente percebe que não é. Então, Buda vai falar primeiro de que a insuficiência existe, né? A insatisfação existe, que há causas, e precisamos olhar para essas causas. Ele vai até dizer: nascimento, velhice, doença e morte são causas dessa insatisfação, mas existe um estado chamado de nirvana, que é paz e tranquilidade, pleno de sabedoria. Existe um caminho de práticas, tem 8 aspectos, que é o caminho da libertação. Mas o nirvana, que é a libertação, é o próprio caminho. É aquilo que você pratica, o que você faz, o que você fala, o que você pensa. Então é preciso que a gente volte a estimular nossas conexões neurais para coisas que sejam mais profundas e mais sutis. O que eu gosto muito do yoga é isso, que a gente começa trabalhando, percebendo coisas mais grosseiras, vamos dizer, mais rudes da superfície da pele, e depois você começa a perceber sutilezas no seu corpo e na sua mente. E nós ficamos mais sensíveis. Eu acho que a época da tecnologia nos até facilita isto, porque para usar computadores e toda a tecnologia tem que ser muito delicado, não é? Se você usar qualquer pressão extra, você passa para outra página, não é? Então isso está nos ensinando a maior sensibilidade na parte superficial do corpo. Precisa desenvolver isso também na parte mental, espiritual, ficar mais sensíveis, mais sutis. Pois é, nós temos uma indústria farmacêutica muito poderosa e com interesse muito grande de manter o seu mercado. Então, temos um problema aí também. Que bom que a farmacologia existe, que bom que existem remédios que não existiam há tempos atrás, mas como que nós medimos o que é adequado e o que não é? Temos que sofrer, sim, de certa forma, a morte de alguém, temos que chorar e passar pelo luto. E o luto não é só de pessoas que vão embora, mas também de sonhos, de planos que nós temos e que não dão certo. E passamos por períodos de tristeza, mas não precisamos nos afundar na tristeza e nem é preciso tomar remédio para isto.
O remédio ele é necessário quando a pessoa entrou também num círculo vicioso tão profundo, como um redemoinho, e que ela está lá no fundo, ela não consegue mais dar impulso para se levantar. Então o remédio seria o impulso para que a pessoa viesse de novo à superfície, mas não pode ficar tomando para sempre. Alguns sim, outros não, mas nós temos que saber avaliar isso. E está muito fácil, estão dando remédio para criança que é superativa, que bom que é superativa. A juventude, a infância é isso, esse descobrimento da vida. E em vez de queremos que a criança fique parada, quieta numa sala de aula, nós temos que mudar nossas salas de aula. Nós temos que mudar a maneira de educar. Não é querer fazer apenas soldadinhos e pessoas que trabalham em fábricas. Que se a gente pensar toda a educação como é feita até hoje, agora que começou a ser feita a educação em massa, foi feita exatamente na Prússia para isso, para formar soldados e pessoas que trabalham em fábricas, que é a grande crítica que o Chaplin faz, né? Naqueles filmes que ele fazia. Nós temos que educar de outra forma. Estão tanto preocupados com prédios de escola, será que é o prédio importante? Nós podemos educar na praia, na rua, embaixo de uma árvore, mas precisamos ter educadores capazes de educar, educadores que vejam a necessidade da criança, é brincando, jogando, falando, conversando, estando junto que se aprende, e não apenas limitando uma criança. As crianças, geralmente as mais, que eles dizem que são, não têm controle, não sei o que, elas talvez são muito inteligentes e precisam de ter esse espaço para correr, para se mexer, para falar, para olhar, para descobrir. Não é menos inteligência, tem a dispersão, sim, existe uma certa dispersão, mas isso é treino. A plena atenção, ela é desenvolvida através de treinamento. Nós temos vários treinamentos para a mente. Um deles, por exemplo, é quando você vai sentar em meditação e contar até 10. No começo ninguém conta até 10, porque você começa a perceber o movimento da mente. Diz que nós temos 60 mil pensamentos por dia. Isso aqui é incessante, é luminoso. Você querer tolher, não tem que tolher, tem que saber usar. Eu acho que nos falta ainda um pouco. Várias escolas modernas estão aparecendo. Em Portugal tem uma que chama Escola da Ponte. Tem vários sistemas educacionais que estão já modificando isso, né? Criar seres humanos livres, capazes de discernimento correto, de escolhas adequadas. Não de limitar para fazer o que é conveniente para mim, só quero técnicos. Não, eu quero seres humanos capazes de filosofar, de pensar, de questionar, de pensar. Não é? Isso é muito importante. Eu acho interessante porque no livro eu conto até a história de Buda sobre isso, porque Buda é esse menino rico, vamos dizer que tem carro blindado, ele tem tudo, tem todas as melhores coisas do mundo, ele é bem casado, ele é feliz, tem um filhinho, quer dizer, a vida dele seria perfeita, mas ele tem um questionamento. E todos passamos por esse questionamento. E muita gente põe isso embaixo do tapete. Não questione, vai fazer outra coisa, vai ficar rico, vai ser famoso, vai ter isso. E o questionamento está lá, ele está queimando lá dentro. E de uma certa forma vai sair em algum lugar, em algum momento sai. E é importante a gente desenvolver nas pessoas que não é feio, não é errado questionar-se, que não é errado ter uma certa tristeza, um certo desencanto pelas coisas do mundo, mas não é apenas rejeitá-las. É preciso saber usá-las para não ser usado por elas. E isto, de novo eu digo, é treinamento. E nós precisamos de pessoas que possam ser inspiradoras de outros seres humanos, para que possam começar a perceber que a dor que eu sinto é do meu crescimento espiritual e que ele precisa doer sim, e precisa atravessar esse lugar. Não pode esconder, pôr para trás, dar um remedinho e dizer fique bem, fique bem. Não é ficar bem, é questionar-se. Qual o sentido da vida? Que propósitos eu posso dar à minha vida? E não dizer, não tem propósito, é comer, beber, sexo, dormir. Não, não é, porque isso não vai dar a satisfação verdadeira. Porque somos humanos, e como humanos temos inúmeras necessidades. E nós ficamos muito apegados às necessidades superficiais, que são importantes. A reprodução humana é importante, a alimentação é importante, saúde é importante, né? Mas sem ter um outro respaldo mais profundo, aquilo que realmente dá significância à sua vida, a vida vai perdendo sentido. E se perde o sentido, eu quero ir embora, porque está sem sentido. A vida em si tem um pulsar tão importante que as pessoas têm que voltar a se conectar com ele, né? Eu acho que muito cedo eu comecei a me questionar. Eu aprendi poesias, e poesias que minha mãe ensinava eram poesias de questões sociais.
Tinha duas poesias que foram muito importantes, uma chamada O Moleque Bacurau, que é a história de um menino negro que não tem acesso a docinhos na rua, que passa uma pessoa vendendo doce. Não, os branquinhos não brincam com ele. E isso tudo era muito comovente para mim. A primeira poesia com 6 anos de idade que eu declamei era isto. E a segunda era do menino branquinho de olhos azuis, que ele vendia jornais na esquina, só que ele não sabia ler. E ele começa a dizer o crime de hoje era o pai dele, o criminoso, que foi preso, e ele não sabia. Então isso para mim foi muito comovente, com 6 anos de idade, você entrar em contato com uma realidade social discrepante, de crianças que não têm escolaridade nenhuma, que não sabem ler, e o outro que é abusado, que é posto à margem da sociedade, né? Eu acho que aí começa um questionamento, que muitas outras crianças poderiam não ter tido nessa idade, né? Então eu começo a perguntar o que é isso, para que serve a vida, o que estamos fazendo aqui, que ensinamentos são esses que a família segue em teoria, mas não põe em prática. E aí começa a me questionar sobre a igreja, sobre a família, sobre tudo que está acontecendo. E mais tarde, quando eu encontro o Zen, a meditação, eu falei, não, isso dá sentido, isso faz sentido. Eu falei, então vou entregar a minha vida, o que resta dela, a essa tradição. Eu tinha 36 anos de idade. No Butão, eu fui uma vez com o Butão, com o professor Marcos Aquino, e foi muito bonito, porque o rei do Butão disse assim, mais importante do que PIB, Produto Interno Bruto, é a felicidade interna bruta, é a satisfação da população, é o bem-estar da população. É um país budista, pequeno, mas que tem esse sentido de manter as tradições e manter a religiosidade num estado permanente para toda a sua vida. Não é quando você vai ao templo ou vai à igreja, mas a sua vida é uma vida religiosa. A sua vida, você percebe isso no dia a dia, né? Não apenas em momentos específicos. E é interessante porque aqui no Brasil e no mundo ocidental em geral, oriental também, quando assume um novo governo, a primeira coisa que pergunta assim, quem é o responsável pela economia? Economia, a primeira coisa? Números, estatísticas de finanças se tornou a coisa mais importante do mundo. É uma troca de valores, né? De não percepção que o valor mais importante não é quanto lucro o Brasil está tendo, mas quanto que as pessoas estão vivendo melhor, em mais harmonia, mais respeito, mais ternura, mais vontade de viver, mais vontade de participar. Quer dizer, aonde que está... será que vai ser possível dar essa virada? As pessoas vão ter essa percepção que apenas os números financeiros, eles não são a coisa mais importante na vida de ninguém. E há pessoas até que se matam e se desesperam porque não estão pagando as contas. Tá bom, não paga a conta agora, faz acordo, vai trabalhar em outra coisa, arranja meios para... O quadro do depressivo também entra um pouco nisso de querer comprar, estoura cartões, não é? Faz um monte de bobagens porque o que precisa ser preenchido não está sendo. Então acho que é importante dar um pouquinho de ênfase nisso para nós todos humanos. Seria um dever das nossas redes de televisão todos trabalhar nisso. E não estão trabalhando. Há pouco tempo atrás tem um programa na CNN norte-americana falando exatamente sobre suicídio de grandes artistas, de pessoas que têm fama, têm poder, têm dinheiro, quer dizer, teria tudo que este mundo pode dar e ao mesmo tempo ter uma insatisfação interna muito grande, porque muda a perspectiva do mundo, né? Na hora que a pessoa se torna muito famosa, ela se desliga da vida comum de todos os seres. E ela começa a se fechar, a se isolar. E vai ser cercada por um grupo de pessoas que muitas vezes estão pensando só no lucro financeiro e não estão pensando no bem-estar deste ser humano e dos outros seres humanos. E perde a noção. Eu acho que muitas pessoas, o poder faz com que as pessoas percam a noção do que é importante. E aí que se perde. Começam muito bem, né? E de repente ficam perdidos lá, porque falta estrutura. Como falta estrutura para pessoas que de repente ficam muito ricas, né? Elas não sabem o que fazer com isso, muito poderosas, não sabem o que fazer com isso. Teria que ter uma preparação para que pudessem viver melhor e ser modelos, né? Modelos de ética, de coerência, de princípios, de valores. Como consequência do amor e do cuidado, vem um poder que você sabe que não é seu. Não nos pertence, não sou eu que tenho poder. É a tradição, os ensinamentos e não a pessoa em si. E alguns se confundem.
E é esse o risco que se corre, porque são armadilhas do caminho. Então, quem cai nessa armadilha é aquele tanto líder político, espiritual, seja lá o que for, o médico também, que às vezes fica achando que é semideus, exatamente todos eles caíram na armadilha e ficam presos lá. Eu que sou, eu que tenho poder, eu que faço. Quando a gente percebe, o poder não é meu. Então, você que agora está passando por depressão, muitos de nós já passamos. Muitos. A gente pode falar que Shakyamuni Buda, que é um grande líder religioso, um homem livre de sofrimentos, passou por grandes depressões. Nós passamos. E é preciso questionar-se qual o sentido da vida, quais os sentidos que eu posso dar à minha existência. Não fuja da questão. A questão é quem é você? O que é você? O que é um ser humano? E como você pode se desenvolver e desabrochar no melhor do seu potencial. Então não se desespere, atravesse, respire fundo e vá. Depende do caminho que você escolha, a tradição espiritual que você esteja envolvido, ou se não tiver nenhuma, que alguma filosofia que possa te ajudar nessa caminhada, essa caminhada do autodescobrimento. Quem é você? O que é você, ser humano? O que nós podemos fazer nesses breves anos que temos aqui como vida adulta? Não tenha medo e nem pressa. A morte é garantida para todos nós. Não tenha pressa de chegar lá. Não apresse o barco. Deixe que ele vá correndo nessa correnteza. E o que você acha que é tristeza hoje, amanhã pode ser um aprendizado grande e trazer alegrias. Não se entregue. Esforce-se. É difícil, eu sei. Se precisar tomar um remedinho, tome o remedinho por pouco tempo. Procure caminhos que completem você como um ser humano. O ser humano completo que você é. Está faltando alguma coisa? Preencha com amor, com cuidado, com ternura, com sabedoria e com compaixão. Envolva-se com pessoas que precisam de ajuda e você vai sair desse lugar. Força, confiança e fé.